Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Hoje eu estou dando início à apresentação do nosso trabalho sobre os povos sumérios. Sou da ITEC São Mateus e este trabalho foi proposto pela nossa querida professora Cibé, do componente curricular História. Eu espero que gostem do trabalho, fizemos com muito carinho e esforço. A equipe que realizou este trabalho é Alan Araújo, Alessandro Santos, Caio Xavier, Fernando Moraes e Pedro Sena. Introduzindo nossa pesquisa, venho ressaltar que temos como principal objetivo trazer a vocês um novo conhecimento. Iremos falar sobre os Sumérios. É bastante importante termos ciência de uma das primeiras civilizações da Mesopotâmia. Como pauta, alguns dos temas que serão tragos referentes aos Sumérios serão: como era a civilização suméria? Como era constituída a sua cultura? Qual foi a importância ou os impactos dos sumérios para com os dias de hoje? E os conflitos sumérios? Esperamos de coração que venham gostar da nossa apresentação. Então vamos lá? os sumérios ficaram conhecidos como um dos primeiros povos a instalar-se na região conhecida como Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, onde fica hoje, principalmente, o Iraque. Os sumérios chegaram à região por volta de 5.000 anos antes de Cristo, e muito provavelmente fixaram-se no local por causa da fertilidade do solo proporcionada pelas cheias dos dois rios. Além da água e comida encontradas em abundância na região, outro fator que explica a sedentarização dos sumérios era a segurança com que viviam na Mesopotâmia, pois aquela área é cercada por algumas cadeias montanhosas ao norte e ao oeste, pelo Golfo Pérsico ao sudoeste e pelo deserto da Síria ao sul e leste. Isso os dava uma grande proteção a ataques de outros povos que viviam nas proximidades dali. Esse povo elaborou técnicas para construir grandes obras, como as barragens que mantinham sob controle as cheias dos rios, além de reservatórios para armazenar água nos períodos de seca prolongada e também canais de irrigação, responsáveis por levar água para plantações e cidades mais distantes. Uruk foi há 5.000 anos a primeira metrópole da humanidade. Essa cidade da Mesopotâmia, que foi durante 2.000 anos um centro da civilização, já dominava basicamente tudo o que é mais importante em uma metrópole, como técnicas de construção para arranha-céus, a administração de cobranças de impostos, elaboração de uma complexa rede de canais e até o know-how para a produção de cerveja. Além disso, ocupava uma área urbana de 5,5 km². Nessa área haviam templos, bairros residenciais, praças, estabelecimentos comerciais, exército e um sistema de administração pública. Ou seja, seu povo pode ser considerado um inventor da burocracia. Em 3.300 anos a.C., Uruk tinha uma população de 40.000 habitantes, o que era 4 vezes maior que a das cidades vizinhas Eridu e Larak. No auge de seu poder, lá pelos anos de 2800 a.C., a população de Uruk já passava dos 80.000. A influência regional que Uruk exercia era tamanha que acabou atravessando os tempos, dando origem ao nome do país que hoje ocupa aquela região, que é o Iraque. Vale também ressaltar que essa cidade não foi apenas um berço da civilização, como teve também um papel fundamental na urbanização do mundo. a Mesopotâmia, que em grego quer dizer terra entre rios, situava-se entre os rios Eufrates e Tigre, e é conhecida por ser um dos berços da civilização humana. Atualmente, corresponde aos territórios do norte da Síria e grande parte do Iraque, terminando no Golfo Pérsico.
Já a Suméria é localizada no sul da Mesopotâmia, onde atualmente se localiza o Iraque e o Kuwait. Durante muitos anos, acreditou-se que teria sido a primeira civilização a se desenvolver nessa região, localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Bom, falando da economia suméria, vamos dar início à política suméria. Pois como nos dias de hoje, por mais que a política basicamente não faça o trabalho pesado, é a política que influencia a sociedade para que assim seu território venha a ter bastante poder econômico. E eu acredito que é bastante interessante que naquela época a sociedade já tinha o consentimento, tinha o mesmo ponto de vista que a gente tem em relação a isso. Então, vamos falar do governo sumério. Na Suméria, desenvolveram-se grandes cidades, conhecidas como cidade-estado, isto é, entidades políticas e economicamente independentes entre si. Isso significa que cada cidade-estado suméria possuía um rei próprio, com instituições e política econômica distinta uma das outras. Entre as grandes cidades sumérias, podem ser destacadas Ur, Uruk, Nippur e Eridu. Nas cidades sumérias, houve um processo de desigualdade social com o surgimento de uma pequena elite econômica possuidora de terras que explorava a mão de obra dos camponeses. O controle das cidades era feito por uma lei, auxiliando uma espécie de conselho de anciões. Durante a história dos Sumérios, as diferentes cidades da região entraram em conflito algumas vezes, provavelmente para garantir o controle sobre as melhores terras. Bom, continuando falando da economia suméria, ela estava também diretamente ligada ao campo e à produção artesanal. Assim como os povos do Egito Antigo, as civilizações da Mesopotâmia eram hidráulicas, isto é, sua estrutura econômica dependia estruturalmente dos rios. Tanto que foi assim que o termo Mesopotâmia significa terra entre rios. Os sumérios foram os primeiros povos a desenvolver cidades e a construir uma civilização por volta de 300 anos antes de Cristo, em torno da crescente fértil do rio Tigres e Eufrates. Esse povo notabilizou-se por ter aperfeiçoado as técnicas de irrigação dos rios que alimentavam as suas plantações e as áreas urbanas com concentração populacional. A economia suméria, portanto, estava eminentemente associada à administração dos recursos hídricos. Como os sumérios acreditavam em vários deuses, eles eram denominados politeístas. Assim, os deuses de maior significância eram An e Namo, pai e mãe do universo. Desta forma, cada cidade-estado formada possuía um deus principal. Assim, Inanna, deusa da guerra, e Enlil, deus dos ventos. Era alguma das representações, além de outros deuses. Para os sumérios, os deuses expressavam o humor por meio da representação da natureza. Ou seja, terremotos, chuva, trovoadas e enchentes eram relacionados à raiva que os deuses estavam sentindo. Portanto, todo o conhecimento que se tem hoje dos povos sumérios só foi descoberto no século XIX. Isso porque vários estudiosos foram mandados até a região da antiga Mesopotâmia para estudar e entender os sistemas desenvolvidos pela civilização suméria. Conflito da civilização sumérica. Após uma grande e avassaladora cheia na região, 4 cidades-estados se tornaram mais fortes do que as restantes: Kish, Uruk, Ur e Logash. Essas cidades então começaram conflitos, buscando a hegemonia na região, o que as tornou fracas e suscetíveis à invasão dos acádios. Os acádios, que eram de origem semita e migravam do deserto da Síria,
Procurando fugir da Grande Seca, instalaram-se ao norte da zona de domínio dos Sumérios e lá começaram a afirmar-se rapidamente, elaborando seus próprios meios de subsistência e de organização política e militar. Os acádios se apropriaram da cultura suméria, adotando seu padrão de religião e exercendo também um governo teocrático, sua escrita e seu sistema de agricultura. Eles possuíam a sua própria língua, a língua acadiana, que era um dialeto semita e era expresso através da criação suméria, a escrita cuneiforme. Por volta de 2300 a.C., com a conquista e unificação das cidades sumérias pelo rei Sargão, inicia-se o primeiro império da Mesopotâmia, o Império Acádio. Aqui, Suméria e Acádia vivem cerca de 200 anos de auge, com prosperidade e desenvolvimento das artes. Queda dos Sumérios. Por volta de 2350 a.C., essa civilização ruiu, dando espaço para a ascensão dos Acádios, que constituíram um poderoso império na Mesopotâmia, cujo principal líder foi Sargão o Grande. A queda dos Sumérios ocorreu por fatores como seca e invasões de outros povos, sobretudo os Acádios, que se instalaram na mesma região. O poder político, primeiramente, se encontrava nas mãos da própria população. Contudo, por conta dos constantes conflitos entre as cidades-estado, houve a necessidade de se instituir uma figura política central, o rei. Na civilização suméria é onde se encontrou as descobertas mais antigas da humanidade. Os sumérios desenvolveram livros de química, estudos sobre o universo e os corpos celestes e cálculos matemáticos. Desenvolveram o sistema agrícola e técnicas de irrigação, construção de canais e reservatórios. Criaram projetos arquitetônicos, chamados de zigurats. A escrita suméria foram os primeiros povos a converter o som que a fala tem em símbolos. Logo, gravaram o que ouviu em tábuas de argila, dando origem à escrita cuneiforme. Dessa forma, a escrita foi responsável por facilitar as atividades do comércio das cidades-estado, além de divulgar para as regiões próximas os poemas, cantos e as leis da cidade. Assim, a civilização suméria agrupava símbolos escritos da direita para a esquerda usando ferramentas em formato de cunha. Logo, os símbolos eram denominados pictogramas e eram desenhados em blocos de argila. Na poesia, os sumérios escreveram a mais antiga epopeia que se conhece, datada de 2600 a.C. Trata-se de Dilmasmesh, um rei aventureiro na cidade de Uruk, que enfrentou monstros, deuses e catástrofes, foi qual um dilúvio na busca da imortalidade. Além dos versos, a aventura de lendário Gilgamesh foram registradas em relevos e esculturas, e ali segue-se a tradição iconográfica dos povos mesopotâmicos. A representação naturalista, detalhista e figurativa tanto no real quanto daquilo que seria o imaginário. Na arquitetura, os sumérios construíram os ziggurats. Eram vários observatórios astronômicos dotados de significativa precisão para estudar o céu. As diferentes formas de culto às forças da natureza implicavam em acompanhar as suas manifestações, fazendo com que tanto os sacerdotes como os estudiosos se valessem do conhecimento em astrologia, matemática e arquitetura para a construção dos templos e dos palácios. O idioma sumério é linguisticamente isolado e extinto. Todas as tentativas de se conectar à língua suméria com qualquer outra falharam até o momento. Ela está preservada apenas em tablets de argila e em corpos considerável de texto escritos em caracteres cuneiformes. Depois de 2000 a.C., o idioma samita acádio se tornou a língua franca e o sumério foi relegado no status de uma língua literária. Os mais antigos documentos são sumério descrevendo a invenção da roda da cerca 3500 a.C. Bom, finalizando nossa apresentação, eu acredito que em prol de tudo que foi apresentado até agora, vocês conheceram bastante sobre os sumérios, sua cultura, sua religião,
seus costumes e etc. Fazendo os agradecimentos, em nome do grupo, eu gostaria imensamente agradecer a todos que assistiram ao nosso trabalho. Esperamos que todos tenham gostado e porque a gente fez com muito carinho, muita dedicação. Então, muito obrigado a todos. Mas antes de ir embora, não esquece de seguir os parceiros no Instagram. Tá aí embaixo, ó. Tira um printzinho e segue nós. Um beijo de Ali Sabonetes. Mua!